pessoal, tudo bem com vocês? Nós agora vamos dar início à nossa correção da página 152, que trata das retas perpendiculares. Espero que todos tenham tentado e tenham conseguido. Se não conseguiram, se tiveram dúvida, assistam ao vídeo todinho, tá bom? Vamos lá. Vamos para a questão 19, que é a primeira questão da página 152, que diz o seguinte: obtenha uma equação da reta S, que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R nos seguintes casos. Na letra A, o ponto que a questão deu foi 2 e 4, e deu a equação da reta R sendo x mais 2y menos 10 igual a 0. A questão está pedindo que a gente encontre a equação de uma reta S. De uma reta S que é perpendicular à reta R. Então, para que duas retas sejam perpendiculares, o coeficiente de uma tem que ser igual ao inverso multiplicativo da outra, né? Trocando aí o sinal. Então, vamos encontrar o coeficiente angular desta, a equação da reta R. Depois, a gente vai inverter o coeficiente angular que a gente encontrou nesta equação e trocar o sinal. Ou a gente pode dizer que o m de R vezes o m de S é igual a menos 1, tá certo? Então, vamos aqui encontrar logo o coeficiente angular nesta reta. Como é que a gente verifica o coeficiente angular? Se for dado uma equação, a gente reduz a equação e verifica aquele valorzinho que acompanha o valor do x, tá certo? Então, vamos lá. Reduzindo a equação, nós temos 2y, que é igual a menos x mais 10, deixando o y sozinho. Então, como ele ainda está acompanhado do 2, ele desce aqui dividindo o menos x e o 10. Então, vamos tirar ele daqui e vai vir para cá. Ok? Então, nós temos aí uma equação da reta, onde se você fizer 10 dividido para 2, é igual a 5. Observe que aqui você tem o coeficiente angular da reta R, que é menos 1/2, que aqui tem 1, ok? Então, menos 1/2 é o coeficiente angular da reta R, que nós retiramos. Bom, a partir daqui, nós vamos ter condições de encontrar o coeficiente angular da reta S, que nós vamos fazer aquela multiplicaçãozinha, m de R vezes m de S, que é igual a menos 1. Isso significa você girar esta fração e trocar o sinal. Estava 1 sobre 2, então fica 2 sobre 1. Era menos, então vai ficar mais. Logo, o coeficiente angular da reta S será 2, que é o contrário, o inverso multiplicativo do m de R. Portanto, o m de S será 2, né? Porque é 2 sobre 1, lá era negativo, vai ficar positivo. Então, 2 sobre 1 é 2. Bom, mas o que pedia a questão? Pedia para a gente encontrar a equação da reta S que passa pelo ponto P, 2 e 4. Então, nós já temos as duas coisas, correto? Que é o ponto e o coeficiente angular, para nós colocarmos lá na equação fundamental e encontrar a equação da reta S, porque esse coeficiente angular é o da reta S. Então, você usa esse coeficiente lá na equação fundamental para encontrar a reta S, tá bom? Porque menos 1/2 era da reta R, e está aqui já, né? O coeficiente angular já está inserido
quando você for encontrar, quando você teria esta equação, tá certo? Então, vamos em busca da equação da reta S, que é perpendicular à reta R. Então, você encontrou aquele coeficiente angular fazendo o inverso do outro, porque elas são perpendiculares. Você só pode fazer isso quando elas são perpendiculares, tá bom? Ok, então vamos aqui aplicar a equação fundamental. Y menos o y do ponto, que é igual a m, que multiplica x menos o x do ponto. Agora é só substituir os valores. O primeiro y repete, y menos o y do ponto, que é 4, que é igual a m, o m é 2, que multiplica. Primeiro x também repete, menos o x do ponto, que é 2. Fazendo a distributividade do 2 com o x, com o menos 2, nós vamos ter y menos 4, que é igual a 2x menos 4. Ok, então, a gente pode encontrar a equação, ou a equação geral, ou a equação reduzida para esta reta. Então, nós vamos adicionar o mais 4 aqui, antes da igualdade, e depois da igualdade também, certo? Então, menos 4 mais 4 fica 0, menos 4 mais 4 fica 0. Então, vai ficar apenas y, que é igual a 2x. A gente diz comumente que o 4 passa para lá com sinal trocado e a gente faz menos 4 mais 4, que é 0. Então, essa é a equação da reta S. Isto no formato reduzido. Se nós quiséssemos ficar na geral, nós dizemos, né, entre aspas, que o y passa para perto do x e igual a equação a 0. Então, vai ficar x menos y igual a 0. Ou você usa essa, ou você usa esta, tá bom? Vamos para a letra B. Na letra B é do mesmo jeito. Ele quer a equação de uma reta S, que é perpendicular a essa reta R. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que encontrar o coeficiente angular desta reta e ele vai ser o contrário dele, né? O inverso dele, com o sinal trocado, vai ser o coeficiente angular da reta S, tá certo? E aí, depois, tendo o coeficiente angular da reta S, a gente aplica na equação fundamental juntamente com o ponto P. Então, vamos reduzir a equação da reta R para a gente encontrar o coeficiente angular. 4y, que é igual a menos 5x. Agora, a gente pode isolar o y. O y ainda está junto do 4, então a gente passa o 4 dividindo. Então, aqui você verifica, né, que a gente já pode olhar aqui o coeficiente angular da reta R. Então, se encontramos o coeficiente angular da reta R, agora o da reta S é só girar, né, a fração e trocar o sinal. Se era negativo, vai ficar positivo. Se é 5 sobre 4, fica 4 sobre 5, com o sinal trocado. Então, fica assim. Você percebe que um é o inverso do outro com o sinal trocado. Porque quando você fizer essa multiplicação dos dois, o resultado tem que dar menos 1. Vamos ver? Então, se nós multiplicarmos, né, o m de R com o m de S, você cancela aqui o 4 com o 4, menos 5 com o 5, que vai ficar menos 1, ok? Então, isto garante que as retas são perpendiculares, tá certo? Então, agora, nós vamos, já que nós encontramos o coeficiente angular da reta S, nós vamos pegar o ponto e esse coeficiente angular e jogar na equação fundamental. Então, agora, a gente pega na equação fundamental, jogando os valores, né? E o coeficiente angular, a gente vai ficar com... Então, vamos lá substituir. Y menos o y do ponto,
Então, menos com menos vai ficar mais. E o y do ponto é 4. Menos com mais, né? O coeficiente angular de S é 4/5. Então, a gente pode substituir aqui. Primeiro o x a gente deixa e o x do ponto é 0. Fazendo a distributividade do 4/5 com o x e com o 0, basta que o 0 aqui não precisa, porque qualquer coisa vezes 0 é 0, e esse valor fica 4/5 de x. Adicionando o menos 4 nos dois membros, nós vamos ter 0 e menos 4. Então, aqui a gente diz que o 4 positivo foi para depois da igualdade com o sinal trocado. Então, tá aí a equação da reta S. Caso tivesse a opção e quisesse na equação geral, a gente teria que tirar aqui. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode dizer que aqui tem 1. E aí, nós vamos olhar que aqui nós temos o 5, que é múltiplo de 1. A gente pode multiplicar esta fração por 5 e aqui também por 5. E aí, nós vamos ter menos 20 sobre 5. E aí, esse valor aqui de 5, ele pode estar, né, comum aqui aos dois termos. Para dar aí uma facilitada para você fazer a multiplicação cruzada. Então, nós vamos fazer 4x menos 20 vezes 1, que é 4x menos 20, e 5 vezes y, que é 5y. A partir daí, nós podemos trazer o y, 5y, para próximo do x, ou seja, para o primeiro membro. Então, nós vamos ter 4x menos 5y menos 20 igual a 0. Está aí, portanto, na equação geral. Na questão 20, ele quer a equação da reta S, que passa pelo ponto 2 e 6. E é perpendicular à reta que passa no gráfico, na reta R. Veja aí o gráfico, ok? Então, assim, ele quer a equação de uma reta perpendicular à reta R, mas ele não deu a equação da reta R para a gente encontrar o coeficiente angular a partir da equação reduzida, né? Ele me deu 2 pontos no gráfico e ele quer a equação da reta que passa por esse ponto e é perpendicular à reta S, reta R. Então, o que é que a gente pode pensar aqui? Que para ela ser perpendicular e passar aqui, né, ela tem que estar passando por aqui, cruzando de forma perpendicular a essa reta, formando aqui um ângulo de 90 graus com a reta R. Então, eu preciso encontrar a equação da reta R. Mas como é que eu encontro isto? Bom, existem duas formas. Ou você calcula o coeficiente angular, né? Retirando os pontos, que vai ser 0 e 4, e o ponto 8 e 0. Calcula o coeficiente angular, encontra, pega um dos pontos e joga na equação fundamental. E aí você vai ter a equação da reta R. Ok? Ou você pode ir pelo determinante. Você atribui mais um pontinho aqui, que a gente chama de x e y. Aí, usa lá o determinante, né? Repete a primeira linha aqui embaixo, faz diagonal principal, menos a diagonal secundária e chega na equação da reta R. Quem achar mais prático, vá por este método.
Mas eu vou mostrar aqui pelo coeficiente angular, que é o que a gente está acostumado a fazer em sala. Então, calculando o coeficiente angular, nós vamos fazer aqui no cantinho, coeficiente angular de R, você faz, que é igual a y2 menos o y1, então vai ser 4 menos 0, sobre x2 menos x1, 0 menos 8, 0 menos 8. Aqui você precisa ter cuidado quando for trabalhar com zero, tá? Porque o zero neste lado, com o menos 8, vai ficar menos 8. E 4 menos 0 fica só 4. Então, aqui vai ficar 4 sobre menos 8. Onde mais daqui com menos daqui vai ficar menos, ok? Fica menos 4 oitavos. Simplificando por 4, nós vamos ter menos 1 meio. Agora, para encontrar a equação da reta R, nós vamos pegar o coeficiente. Aliás, né, nós não precisamos encontrar a equação da reta R, porque ele está querendo a equação da reta S, que aqui é perpendicular à reta R. Então, nós não precisamos desta equação, nós só precisamos do coeficiente angular dela, porque vai servir para a gente encontrar o coeficiente angular da outra que passa pelo ponto 2 e 6. Então, a gente já sabe que se a gente multiplicar pelo outro, o resultado tem que dar menos 1. Então, qual é o valor, né, que a gente multiplica por menos 1 meio para dar menos 1? É o inverso multiplicativo dele, ou seja, 2 sobre 1 e o sinal muda. Então, o m de S vai ser 2. E aí, você tem o coeficiente angular de S e usa o ponto que ele deu para você encontrar a equação da reta S, que é essa reta que passa aqui, perpendicular à reta R, tá bom? Então, é m de S e o ponto. Vamos à equação. O m de S a gente já encontrou, que é 2. E o ponto ele já me deu no gráfico, que é 2 e 6. Então, agora é só jogar na equação fundamental. Então, vai ficar y menos o y do ponto, que é 6. 6. O m, que multiplica x menos o x do ponto, que é 2. Então, o m de S é 2. Então, você já pode também substituir. Então, agora é só fazer a distributividade, que vai ficar 2x menos 4. Adicionando o mais 6 em ambos os membros, nós vamos ficar aqui 0 e o mais 6 lá depois da igualdade. A gente diz que o menos 6 foi para lá com o sinal trocado. Então, a gente tem y igual a 2x mais 2. E esta é a equação reduzida da reta S. Caso você queira na equação geral, é só você trazer o y, né? Que vai ficar assim. Mas você pode deixar simplesmente na reduzida. Na questão 21, diz o seguinte: obtenha a equação da reta que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R nos seguintes casos. Letra A. Na letra A, ele pede que você, né, encontre aí a equação da reta perpendicular a esta reta R. Então, você vai encontrar a equação da reta S, né, perpendicular a essa reta R. Nós já sabemos que os coeficientes angulares, quando multiplicados, o resultado tem que dar menos 1. Então, vamos ver o seguinte. O coeficiente angular desta reta é a tangente deste ângulo, que é quanto? Menos 1, que é o suplementar de 45 graus, que é o 135. Nós já estudamos isto. Então, nós temos que a tangente de R é menos 1, então o coeficiente angular de R é menos 1. Ele quer
é a equação da reta perpendicular a esta reta. Ela passa aqui de forma perpendicular a essa reta, passando por esse ponto 0 e 4. Então, você vai pegar o coeficiente angular da reta S agora de acordo com o coeficiente angular da reta R. Então, o que nós fazemos vai ser o inverso desse com o sinal trocado. Ora, o inverso de 1, próprio 1, e troca o sinal. Então, m de S vai ser 1. E agora nós pegamos o coeficiente angular e o ponto e jogamos na equação fundamental. Vai ser y menos o y do ponto que a reta passa, que é 4. O m de S é 1, que multiplica x, menos o x do ponto, que é 0. Porque o ponto lá era 0 e 4. Agora é só resolver. Repete a primeira parte, faz a distributividade, então vai ficar apenas x. Então, y, que é igual a x mais 4. É a equação da reta S de forma reduzida. Ok? Quiser deixar assim, tudo bem. Se quiser deixar na forma geral, vai para cá o valor do y. Então, fica x menos y mais 4 igual a 0. E aí está a equação da reta S perpendicular à reta R. Na questão B, ele quer a equação da reta S perpendicular à reta R. Então, vamos ver aqui o gráfico. Bom, pessoal, continuando aqui, você vai fazer o seguinte agora. Olha aqui o gráfico, né? Então, a equação da reta S, que passa pelo ponto P, ela é apenas uma função constante. E a equação dela é exatamente aqui o seu coeficiente linear. Então, a equação vai ser y igual a 4, já que o coeficiente angular aqui será 0, tá bom? Então, a equação vai ser y igual a 4. E a equação da reta R seria x igual a 3, né? Mas não é o que está pedindo. Está pedindo a equação da reta S que passa pelo ponto 7 e 3. Nós não precisamos ir atrás de colocar na equação fundamental, só se quiser. Mas o coeficiente angular é 0, né? E aí você faz. Se você quisesse fazer a equação fundamental, você faria. Y menos o y do ponto, que é 4, que é igual a m, que o m é 0, por ser uma paralela, multiplica x menos x do ponto. Como vai zerar a parte daquele termo, já que o m é 0, então fica y igual a 4, porque o menos 4 passa para o outro lado. Mas é só se atentar a essa situação. Toda a equação de reta paralela ao eixo x vai ser exatamente y igual ao número que ela toca aqui no eixo y, que é o coeficiente linear. Na 22, pede para você considerar o seguinte gráfico. Então, tá aí o gráfico. Aí ele está pedindo na letra A que você encontre a equação da reta R. Nós já sabemos como encontrar a equação de uma reta que passa por dois pontos em um gráfico. Só retirar os pontos, calcula o coeficiente angular, escolhe um dos pontos, coloca na equação fundamental e encontra. Como vocês já estão práticos nesse procedimento, vou só já deixar no ponto aqui a equação da reta R, tá certo? Para o vídeo não ficar muito extenso. Só vendo aí, né, como se calcula o coeficiente angular. Pegando o ponto e o coeficiente angular, jogando na equação da reta e finalizando. Aí está a equação da reta R, mas nós podemos ir para a equação geral, onde eu posso levar o menos 2x para antes da igualdade. E o menos 2 também vai junto, que é para a gente igualar a equação a 0. Portanto, está aí respondido a letra A. Na letra B, ele pede a equação da reta S, perpendicular à reta R, e que passa pelo ponto P. Então, você tem aqui
uma reta perpendicular à reta R e passa pelo ponto P. Você veja aí, né, que elas duas se cruzam. Então, vamos lá. Nós tínhamos encontrado o coeficiente angular da reta R, já que a equação reduzida dela era esta. Se ele quer a equação da reta S, que é perpendicular a esta, então o coeficiente angular da reta S será o oposto desse. Esse aqui está sobre 1. Então, você gira, vai ser o inverso, vai ser 1 sobre 2 e muda o sinal. Ok? Então, vai ser 1 sobre 2 agora. Então, o m de S será 1/2. E nós vamos encontrar a equação da reta S agora. Já que nós já temos o coeficiente angular e temos o ponto que ela passa. E observando o gráfico, é 5 e menos 2. Vamos jogar na equação fundamental e encontrar a equação da reta S. Então, vamos lá lançar esses valores. O coeficiente angular de S é 1/2. Aí, agora é só substituir o valor do y, do ponto, e do x do ponto. Esse menos é da fórmula. Como o y do ponto é menos 2, então vai ficar menos da fórmula com o y do ponto, que é menos 2, menos com menos fica mais. Fica mais 2. X, primeiro x repete, menos o x do ponto, que será 5, que foi dado no ponto. Vamos agora distribuir. Então, vamos ficar com 1/2 de x. Como aqui tem 1, aqui embaixo, que tem 1 e 1, você faz multiplicação, numerador com numerador e denominador com denominador. Do mesmo jeito aqui, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, nós temos aí, né, esta equação, e agora nós podemos fazê-la na equação geral. Eu posso dizer que esse 2 está comum a 1x, que no caso x, menos 5, né? A gente pode escrever neste formato. E aí, a gente pode fazer, né, o produto cruzado. Esse 2 multiplica esses 2. Então, agora nós podemos ir para a geral, né? Quando a gente vai para a geral, é só trazer, se aqui já for positivo, a gente traz esses dois termos para junto do x, né? Então, nós vamos ficar com x menos 2y menos 5, que o x e o menos 5 continua, só quem está mudando de sinal é o 2y e o 4. Então, é menos 2y e aqui vem menos 4 igual a 0. Então, nós agora podemos fazer assim, juntar menos 5 com menos 4, que dá menos 9. X menos 2y menos 9 igual a 0. E esta é a equação geral da reta perpendicular à reta R, que essa é a equação da reta S. Na letra C, ele quer que você encontre A, que é um ponto de interseção entre as duas retas, R e S. Ou seja, você tem a equação das duas retas. A equação da reta R e a equação da reta S. Então, aqui você percebe que para você encontrar um ponto de interseção, você vai aplicar o que nós já aprendemos em aulas anteriores. Você vai fazer um sistema das duas equações para encontrar esse ponto de interseção. Nesse sistema, você vai utilizar um artifício matemático de tal forma que você faça com que uma dessas incógnitas venha a zerar. Então, para a gente encontrar o x primeiro, vamos zerar o y.
Então, eu vou ter que multiplicar essa equação inteira por 2, que é para quando chegar em 2y, cancelar com esse aqui de baixo. Então, multiplicando por 2, nós vamos ter 2 vezes x, 2x vezes 2, dá 4x. 2 vezes y, dá 2y. E 2 vezes 2, que é 4. Então, nós já multiplicamos e aí obtivemos esta equação. Multiplicamos apenas a de cima, porque nós já chegamos onde queríamos, que seria cancelar aqui e zerar o valor do y. Então, agora é só aplicar o método da adição. 4x mais x dá 5x, cancela, mais 4 menos 9 dá menos 5, igual a zero. Levando o 5 para depois da igualdade, nós vamos ter 5x igual a 5. Dividindo, nós temos x igual a 1, porque 5 para 5 é 1. Então, nós encontramos aqui o x do ponto de interseção. Agora, nós vamos substituir esse x em uma das equações. Se você escolher a primeira, tem que ser aquela original antes da gente fazer esta mudança, certo? Então, você pode escolher uma das duas. Vamos escolher esta segunda aqui. Então, o x que nós encontramos foi 1. Menos 2y, menos 9 igual a 0. 1 menos 9 é menos 8. Então, nós vamos ter menos 2 igual a 8. Menos 2y igual a 8. Podemos multiplicar por menos 1, né? Para não se atrapalhar. Ou então, a gente pode já dividir o menos 2 aqui embaixo. 8 dividido para menos 2, mais com menos é menos. Então, y igual a menos 4. Então, nós encontramos o ponto de interseção entre as duas retas, que é 1 e menos 4. Na letra D, ele pede que você determine o ponto P' simétrico de P em relação ao ponto A, obtido no item C. Bom, vamos analisar aqui, né, o gráfico, como ficou, né? Como esse gráfico estava representando tudo que a gente já fez. Nós já encontramos a equação da reta R, a partir desse coeficiente angular aqui, desses dois pontos, aliás. A partir desse ponto, nós já encontramos a equação da reta S, que é perpendicular a esta, que era a letra B. Então, nós já encontramos essa reta aqui, certo? Na letra C, ele pedia o ponto de interseção. Nós já encontramos esse ponto de interseção, que foi 1 e menos 4. Então, se a gente ligar para cá, nós vamos ter 1 e menos 4, ok? E na letra D, ele está querendo o simétrico de P em relação ao ponto A. Ou seja, ele está querendo o P', que vai ser um ponto mais ou menos por aqui, que é o simétrico de P, né? Então, P'. Então, vamos encontrar. Nós já sabemos que o ponto P é 5 e menos 2. Se ele quer o simétrico de um ponto em relação a outro, é porque esse outro será o ponto médio. Então, este é o ponto médio. Então, vamos lá retornar o que a gente aprendeu em ponto médio. Você tem um extremo e tem o ponto médio e quer encontrar as coordenadas desse ponto P'. Então, o que você faz? Nós aprendemos um método prático que você multiplica as coordenadas do ponto médio por 2 e subtrai. Por exemplo, se você tem
aqui o ponto médio, x do ponto médio, então você multiplica por 2 e subtrai o x do ponto lá do extremo que foi dado. Então, vai ser 2 vezes 1, que é 2, menos 5. Que 2 menos 5 é menos 3. Então, o x do ponto P' é menos 3. Do mesmo jeito, você faz com o y. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Aí, você subtrai o y do ponto que foi dado, do extremo. Então, menos 8 menos o menos 2. Então, vai ficar menos 8 menos menos 2 fica mais 2. Então, vai ser menos 6. Logo, o ponto P' é menos 3 e menos 6. Caso você não consiga utilizar esse método, você vai lá para a fórmula do ponto médio, que vai ser x do ponto médio é igual a x1 mais x2 dividido para 2. Aí você tem o x do ponto médio, onde o x do ponto médio é 1. O x1 você pode chamar que é o ponto desse P, mais o x2, que é o x do P' que você quer encontrar. Ok? E aí divide para 2 e analogamente você faz com o y. Mas se você pegar esse método prático, será super rápido. E assim está respondida a letra D. Na questão 23, ele diz o seguinte: em um losango ABCD do plano cartesiano, tem-se B sendo 1 e 6. E a diagonal AC contida na reta de equação y igual a x mais 3. Determine as coordenadas do vértice C. Bom, então temos aqui um losango. Ele diz que AC é uma diagonal, então eu posso chamar A e C. E a outra posso chamar de B, D. Ele diz que a diagonal AC representa a equação y igual a x mais 3. E então, nós temos a outra diagonal aqui, que é a diagonal BD. Ele deu o ponto B, 1 e 6. Observe o seguinte: a diagonal AC representa esta equação. Então, o coeficiente angular desta reta AC vai ser 1, que é o que acompanha aqui o x. Então, vamos chamar, né, que é o coeficiente angular da reta AC, que é igual a 1. E aí, a reta BD é perpendicular à reta AC. Então, o coeficiente angular da reta BD é menos 1. Então, observe que nós, tendo o coeficiente angular desta reta e o ponto, nós podemos encontrar a equação desta também. E aí, nós tendo as duas equações, nós vamos poder encontrar o ponto de interseção entre as duas retas e que vai ser exatamente o ponto médio desse segmento. Então, nós temos este, e aí vamos encontrar esse em relação a esse. Esse nós vamos encontrar pela interseção das duas retas. Então, primeiro, nós precisamos encontrar a equação da reta BD, para depois fazer o sistema com essa. Substituindo na equação fundamental, já que o ponto B é 1 e 6, então fica y menos o y do ponto, que é igual a m da reta que nós encontramos, a reta BD, multiplica x menos o x do ponto. X do ponto é 1. Então, resolvemos e ficamos com esta equação. Nós podemos escrevê-la na equação geral.
se a gente quiser, né, para formar o sistema da forma mais comum que a gente conhece. Se não quiser, pode fazer o sistema normalmente com as duas equações reduzidas. Ela fica assim na equação geral, mas vamos colocar a da reta AC também como equação geral. Ela é assim, então na geral fica aí x menos y mais 3 igual a zero. Agora é só juntar essa equação da reta AC com a equação da reta BD, que na forma geral é essa. Agora é só formar o sistema dessas duas equações. Bom, agora nós não precisamos utilizar, né, artifício matemático para eliminar aqui, porque o menos y já dá para ser eliminado com y. Então, agora é só utilizar o método da adição. Adicionando os termos e resolvendo a equação. Então, x é igual a 2. Ou seja, o x lá da interseção entre as duas retas é 2. Se nós substituirmos na equação da reta R, né, podemos dizer que o x é 2, 2 mais 3, 5. Então, o ponto de interseção das duas retas é 2 e 5, que é exatamente o ponto médio que nós encontramos, 2 e 5. Então, neste caso, agora nós temos um extremo, falta o outro extremo, que é as coordenadas do ponto D, que ele quer. Então, nós fazemos o simétrico de B em relação a M, que vai ser, você faz a multiplicação por 2, 2 vezes 2, 4, e tira o x do ponto que foi dado. Então, dá 4 menos 1, 3. X do ponto D é 3. Do mesmo jeito fazemos com y. 2 vezes 5, 10. 10 menos 6, 4. E assim finalizamos a correção da página 152.